E aí, pessoal, tranquilo? Como é que vocês estão? Na aula de hoje a gente vai falar sobre combustíveis fósseis. Vai fugir bastante do que a gente estava vendo de química até agora, que era algo mais estrutural, era algo mais continha, de fazer conta, de analisar vetor, etc. Sair um pouco da matemática e da física e entrar mais na química, na área da biologia. Então é um assunto um pouco mais leve, mas ainda assim tem que ter bastante noção, porque são conteúdos mais aprofundados de coisas que você já conhece, né? Então, tentem não se manter no senso comum, tentem ali trazer para um nível um pouco mais profundo, beleza? Vamos lá. Primeira coisa, combustíveis. Lembrando que eu quero que sempre tenha a participação de vocês no chat aí, assim que vocês puderem mandar, vão mandando para a gente conseguir trabalhar aqui a ideia. Combustível, quando você pensa em combustível, você pensa em quê? Pergunta bem direta. Quando você pensa em combustível, a primeira coisa que vem na sua cabeça é o quê? Giovanna falou carros, faz sentido, realmente é um Monex. Álcool, fogo, etanol, energia. Vou pegar aqui as palavras que o Leandro e a Aline, ou a Beatriz e a Aline usaram. Fogo e energia. Quando você pensa em combustível, uma coisa que você tem que pensar primeiro é em energia. Porque sem combustível você não consegue energia. Combustível é aquilo que você utiliza para alcançar a energia. É isso que você tem que ter em mente aí. Aí a energia você vai usar para fazer movimentar o carro, para rodar um reator, para rodar funcionar o celular. Energia para as coisas funcionarem, certo? Seu próprio metabolismo vai funcionar a partir de energia. E para isso, para alcançar essa energia, você vai precisar de combustíveis. Os combustíveis é um método que você vai alcançar a energia. É o reagente que você vai utilizar para alcançar a energia. Então, o que são combustíveis? Aí já sim, já é o álcool, já é o etanol, é a gasolina. São ali materiais que são consumidos para alcançar energia, beleza? Isso aí vai ser o conceito de combustível. Então, basicamente, num contexto mais químico, o combustível vai funcionar como? Ele vai ser um composto que vai interagir obrigatoriamente com gás oxigênio e vai liberar energia na forma de calor ou na forma de luz. Não, na forma de calor sempre, mas pode vir ou não com luz. Às vezes vai emitir uma radiação, um outro tipo de radiação, ultravioleta, radiação infravermelha, esse tipo de coisa. Beleza? Então, a primeira coisa que você saber de combustível é aquele material que vai reagir com oxigênio e vai gerar uma energia. Essa energia, normalmente, na forma de calor. Beleza? E agora, Pita, por que o combustível tem que reagir com oxigênio? Aí vocês vão ter que lembrar daquela outra reação que eu acho que vocês já tiveram com o Ian. Corrijam se estiverem errado. Vocês já tiveram reação de combustão com o Ian? Reação de combustão é aquela que vai ser exotérmica ou vai ser endotérmica. Aí vai ter um ΔH positivo ou negativo, emitir não sei quantos quilojoules de energia. Sim, beleza. Então, a energia, as reações de combustão, elas vão ocorrer de forma exotérmica, sempre liberando energia. Exo, fora. Só lembrar, exo tem a ver com fora, né? Exoterreno, às vezes ele vai chamar extraterrestre de exoterreno, né? Quer dizer, fora da Terra. Então, exo liberando térmica, energia na forma de calor. Tranquilo? E aí, todo composto carbônico que sofre reação de combustão é considerado um combustível. Esse composto carbônico que vai sofrer combustão, ele tem que estar na presença de oxigênio, porque sem oxigênio você não realiza o processo de combustão. Um dos requisitos para ocorrer a combustão é ter o oxigênio ali presente para oxidar o composto. Esse composto que vai sofrer oxidação pode ser um composto carbônico ou não, e assim liberar energia. Quando ele for composto carbônico, esse composto que está sofrendo a combustão vai ser um combustível. Se for um outro composto, ele pode ser combustível, Pita? Depende. Se ele liberar energia, sim. Mas tem vezes que o oxigênio vai interagir com outro composto, vai emitir CO2, ou emitir CO2, vai emitir água, e não vai ser uma reação de combustão, logo não vai poder ser um combustível. Mas tem vezes que eu vou ter um composto que não tem carbono ali na presença,
mas vai sofrer combustão e vai liberar energia e vai ser um combustível, tá bom? A gente vai vendo isso aí devagarinho. Devagar, a gente vai enchendo o papo. Mas, no geral, combustível é todo aquele composto carbônico que sofre reação de combustão, tá bom? Logo, eu tenho um combustível, que é esse composto carbônico, e eu tenho o comburente. Quem que é o comburente? É o gás oxigênio. É aquele que vai meio que fornecer, vai incitar com que o combustível realize o processo de combustão. Sabe quando você está ali na sala de aula, aí o professor está falando alguma coisa, papá faz uma pergunta, e aí um cara responde alguma coisa nada a ver. Aí o outro menino vai lá e zoa com ele, fala, não sei o quê. Pô, você é burro, hein, cara? Aí o outro responde, pô, teu pai é. Aí geral fica, pô, eu não deixava, hein, eu não deixava. Então, esse pessoal que tá falando, eu não deixava, e tal, esse pessoal tá incitando uma briga ali, né? Tá incitando uma discussão. Esse pessoal é o comburente. O comburente é aquele ali que vai tentar jogar a lenha no fogo. Já viu essa expressão? Jogar a lenha no fogo? Essa expressão parece esquisito na minha boca, mas enfim. Tá ali tentando... lenha na fogueira. Isso, lenha na fogueira. Nossa, até que fazia sentido, né? Mas lenha na fogueira é a expressão correta. Ele tá ali incitando. Então esse pessoal é o comburente. É quem vai estar fornecendo meio que a necessidade para ocorrer aquela combustão. Então o combustível nessa metáfora e nessa analogia seria um pessoal que está ali discutindo e o comburente é quem está incitando a briga. Eu não deixava. Nossa, eu adorava fazer isso. Enfim. E sempre vai liberar energia no processo de combustão. E aí, eu tenho dois tipos de combustão. O primeiro tipo de combustão é uma combustão completa. Quando eu tenho, por exemplo, um hidrocarboneto, pode ser algum outro composto carbônico, né? Enfim, mas vamos usar aqui nesse exemplo o hidrocarboneto. Não, perdão, foi mal. Na combustão completa tem que ser um hidrocarboneto. Isso, tá certo. Na combustão completa tem que ser um hidrocarboneto. Por quê? Eu vou explicar. Calma. Não. Foi mal, tô confundindo mais à frente. Na combustão completa, eu tenho só que ter um composto que tenha carbono qualquer, interagindo com oxigênio numa quantidade correta, adequada, liberando gás carbônico, CO2, água, H2O, e energia. Esse composto que vai ser o combustível, no caso aqui do exemplo, o hidrocarboneto, ele normalmente vai ser consumido por completo e transformado em gás carbônico e em água. Mas existem casos em que o composto que é o combustível não vai ser consumido por completo. Quando ele não for consumido por completo, ou seja, quando tiver pouco oxigênio, no caso o oxigênio não for suficiente para consumir todo o combustível, eu tiver pouco comburente, vai ocorrer uma combustão incompleta, que é esse composto, o combustível, vai interagir com o comburente, com o oxigênio, e ao invés de formar gás carbônico, vai formar monóxido de carbono, que é conhecido também como fuligem. Pode formar monóxido de carbono, fuligem, né? E deixar ali umas cinzas no chão, ou pode formar o gás carbônico. Mas enfim, só retomando. Eu vou ter uma combustão completa, que é quando eu tenho uma quantidade suficiente de comburente para consumir todo o combustível. E aí eu vou ter uma combustão completa liberando sempre gás carbônico, água e energia, tá bom? E eu vou ter uma combustão incompleta. Quando que eu tenho combustão incompleta? Quando eu não tenho oxigênio suficiente para consumir todo o combustível. Quando falta comburente. E aí, na combustão incompleta, eu vou formar o monóxido de carbono e a fuligem. No caso, aquelas cinzas que são formadas no fundinho da fogueira, por exemplo, pode ser considerada parte da combustão incompleta. E também vai ser liberado água e energia. Nas duas combustões eu tenho formação de água e energia sempre. Aí a Beatriz perguntou, essa água que sai da combustão é em vapor? Sim, Beatriz, é em vapor. Até porque a temperatura está muito alta, né? Então ela não consegue ficar na forma líquida. Então ela vai sempre, normalmente, sendo emitida, e por estar junto com a energia ali muito acelerada, são moléculas de água em forma de vapor que são emitidas pela atmosfera. Parece meio contraditório, né? Por que isso aí não emite... Por que essa água não apaga o fogo, por exemplo? Porque normalmente o fogo que é provocado, ele vai ser de uma combustão incompleta. E na combustão incompleta eu tenho muita fuligem, muito monóxido de carbono que atrapalha a formação da água ainda mais.
Então, ainda que esteja numa temperatura muito alta, a água vai ter mais dificuldade ainda de se condensar, mesmo que tivesse. Pois é, Beatriz. Então, Leandro, basicamente, o que eu falei? Eu tenho dois tipos de combustão. A combustão completa, que é quando eu tenho uma quantidade suficiente de oxigênio para consumir todo o combustível, no caso, uma quantidade suficiente de comburente para consumir todo o combustível, e aí ocorrer a combustão e ser liberado gás carbônico, água e energia. E quando eu não tenho essa quantidade suficiente de oxigênio, quando eu tenho pouco comburente em relação ao combustível, eu vou ter uma combustão incompleta, que aí eu vou ter menos comburente do que o necessário, e aí vai formar monóxido de carbono e fuligem, monóxido de carbono, gás CO, e a fuligem, no caso, aquelas cinzazinhas que ficam no chão, e água e energia. Eu sempre vou ter formação de água e energia? Sempre. Mas, Pita, por que a água não apaga o fogo? Porque está numa temperatura muito alta. Como está numa temperatura muito alta por causa da energia, a água não tem como se condensar e apagar o fogo. Basicamente é essa a teoria, né? Ela é incompleta porque eu não tenho o consumo completo do combustível. Eu tenho menos oxigênio do que o necessário, tenho pouco comburente. Então, o combustível não é consumido por completo. Aí, ao invés de ter formação de gás carbônico, eu tenho formação de monóxido de carbono. É isso. Tá bom? Vou para a próxima agora. E aí, basicamente é isso. Eu tenho essas duas comparações de combustão. A combustão completa, que vai ter a formação de CO2 e moléculas de água. E eu tenho a combustão incompleta, que vai ter a formação de monóxido de carbono e moléculas de água. Ou a formação de fuligem, que fuligem são as cinzas de carbono, né? Qualquer coisa, eu respondo sua dúvida depois da aula, Leandro. Posso retomar aqui. Tá bom? E aí, uma coisa interessante. Na combustão completa, o fogo sempre vai ser azul. Vai ser azuladinho. Sempre. Na combustão completa, o fogo sempre vai ser mais azulado. Como é o caso da botija de gás no fogão ali que você vai acender, né? Já na combustão incompleta, o fogo já vai ser mais laranjado, avermelhado, amarelado. É basicamente isso. Essas são as duas diferenças principais que você reconhece só de ver, basicamente. Aí, o motivo de ocorrer essa combustão incompleta é a falta de oxigênio. Tá bom? Agora a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre os tipos de combustíveis existentes. O primeiro combustível que a gente vai trabalhar é o carvão ou rulha, que é o carvão mineral como a gente conhece. E mesmo que ele seja chamado de carvão mineral, ele não tem tantos minerais nele. Ele é formado basicamente de hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos, carvão e hidrogênio. Tem um pouquinho de enxofre, tem alguns teores de enxofre, mas é principalmente carvão e hidrogênio. Aí, como é que é esse carvão, que é a rulha, como é que ele é chamado? Basicamente, milhares de anos atrás, os fósseis dos seres vivos se decomporam, milhões de anos, e foram soterrados por areia. Por areia, por terra, foi passando por várias camadas, certo? E aí, por causa da pressão e por causa da massa em cima deles, foi se juntando e formando esse carvão conhecido como rulha. E, basicamente, a hulha vai ter baixíssimos teores de cinzas, que cinzas são todo aquele material que é incombustível, como é o caso da fuligem, que cinzas são materiais de carbono puro, que não tem um hidrogênio com ele, e tem baixo teor de enxofre, ou seja, baixo compostos sulfurados, que é o que dão origem às chuvas ácidas. Só que aí, esse carvão, ele é utilizado principalmente para o quê? Esse carvão hulha você vai utilizar muitas vezes na formação de fogueira, que precisa de fogo ali mais tranquilo, sabe? Um fogo que não precisa de uma estação tão grande, não precisa de uma temperatura muito alta, porque ele se decompõe muito rápido. Logo, como ele se decompõe muito rápido, normalmente, justamente por não ter materiais incombustíveis, ele vai sofrer uma combustão muito acelerada. Para utilizar na siderúrgica, que é formação de ferro, formação que precisa de temperaturas muito altas, formação de vidro, por exemplo, normalmente você vai transformar esse carvão, que é chamado enrulha, em coque, que vai sofrer uma destilação seca, não vai utilizar água, para transformá-lo em coque, que é como se fosse um carvão defumado.
o coque é como se fosse um carvão defumado. Então, ver aqui na fotinha, ó, eu tenho uma agulha, que é o carvão mineral, que vai ser utilizado nessas fogueiras que não precisa de uma temperatura tão alta assim, porque vai se decompor muito rápido. E eu tenho um coque, que é a destilação da hulha, que vai ser utilizado em temperaturas mais elevadas, justamente por se decompor com um pouco mais de dificuldade, por não ser tempo puro, beleza? Pita, e qual é aquele carvão que a gente usa na fogueira aqui de casa? Aquele carvão que você usa na fogueira, na churrasqueira, etc., aquele carvão é o carvão vegetal, não é o carvão mineral. O carvão vegetal, ele já tem origens vegetais. Para quem joga Minecraft, sabe que para fazer o carvão vegetal, você coloca lá, vai lá na fornalha, coloca uma madeira em cima e outra madeira embaixo para esquentar a madeira de cima. Basicamente, o carvão vegetal são as cinzas da queima da árvore, junto com um pouquinho de carvão mineral. É basicamente isso. Beleza? A gente vai ver carvão vegetal na próxima aula, de biocombustíveis. Aí o outro combustível fóssil também é o gás natural. O gás natural, ele é um hidrocarboneto junto com outros gases. Eu tenho o metano, eu tenho o monóxido de carbono, eu tenho o dióxido de carbono, eu tenho vários gases, mas principalmente o que está em maior quantidade é o metano. E basicamente ele vai ser encontrado ali em meio que bolsas de ar dentro do solo. Imagina que no solo, em determinado momento, obviamente também a partir da decomposição de seres vivos, mais especificamente microbactérias, micro-organismos também, vão ficar ali debaixo do solo. Imagina que ficou um buraco ali, um buraquinho, um certo espaço. Esse espaço a gente chama de bolsão de ar debaixo do solo. A partir da decomposição desses micro-organismos, esses foram se decompondo, né, e foram emitindo gases. Esses gases, principalmente o metano, foram se acumulando nesses bolsões de ar e se renovando, meio que se purificando ao longo do tempo. E a partir dessa purificação, o metano continuou ali meio que retido e o resto foi tentando subir pelas porosidades. Basicamente assim que surge o gás natural. E eles têm pontos de ebulição muito baixos. Muito baixos mesmo. Muito baixos, baixíssimos. Tanto que você nunca vai ver metano líquido, né? Metano sempre vai ser um gás, não vai existir metano líquido. E uma coisa interessante é que o gás natural, ele apresenta uma queima muito mais limpa do que o petróleo e o carvão mineral, por exemplo. O que significa uma queima limpa? Significa emitir menos gases poluentes, ou seja, emitir menos CO2 e emitir menos monóxido de carbono. Normalmente, o gás natural, durante a sua queima, vai emitir muito mais água do que esses gases poluentes. Até porque tem baixos teores de gases sulfurados também, aí não vão causar chuva ácida. E para que eu vou usar o gás natural? Normalmente, hoje em dia, ele é utilizado muito no GNV, que é aquele gás natural veicular, que é o que os carros a gás, principalmente táxi, utiliza muito, né? Uber, hoje. Fogão, tem muito fogão nesses prédios, condomínios de apartamento, que são ligados a partir de gás natural. Aquecedor, normalmente, né? Prédios, condomínios muito grandes. Termoelétricas, é produzida energia através do aquecimento da água, né? O vapor da água. Acho que vocês sabem como é que funciona a termoelétrica, mas o vapor da água, a água é aquecida e o vapor dela gira uma turbina. O vapor vai subindo, vai girando uma turbina e acaba por produzir energia a partir daquilo. E caldeiras de indústrias também, para aquecer alguma coisa. Pita, por que a gente não usa gás natural mais do que o petróleo, mais do que o carvão, se ele é menos poluente? Primeiro, apesar dele ser menos poluente, ele não produz tanta energia quanto o petróleo e o carvão, ele produz menos energia. Tanto que a gente tem, em vários condomínios, bolsões, dutos de gás natural, porque eles não são tão perigosos quanto o petróleo e o carvão. Tem menos tendência a explodir, mesmo que tenha uma tendência bem alta. E são mais fracos, justamente por isso. Então ele não é tão utilizado assim. Mas deveria, já que é mais limpo, né? Aí basicamente essas são as utilizações, né? No fogão, no aquecedor, GNV de carro. E aqui é o exemplo desses bolsões que eu tô falando. Basicamente tem um bolsão de ar aqui, e logo embaixo desse bolsão de ar, que é onde fica o gás natural,
eu vou ter normalmente um poço de petróleo, e esse poço de petróleo pode estar ou não junto com o gás natural. Muitas vezes o gás natural vai estar dentro do poço de petróleo, junto ali com o petróleozinho. Então depois eu tiro dúvida para quem ficar com mais dificuldade, assim que encerrar a aula, beleza? Vamos lá. Agora a gente vai começar no petróleo. O petróleo, ele é um pouco mais tranquilo, certo? O petróleo, eu acho que faz um pouco mais de sentido como é que ele é utilizado, mas vamos trabalhar devagarinho. O petróleo, até hoje, não se tem certeza 100% qual é a origem dele, como ele é formado. Mas deduz-se que ele sofre uma decomposição anaeróbica, ele seja formado a partir de uma decomposição anaeróbica de organismos marinhos. Ah, Pita, mas só tem petróleo debaixo do mar? Não tem petróleo na Terra? Tem petróleo nos dois lados. Mas a gente sabe que a maior parte da Terra, do que a gente conhece como continente, uma hora já foi soterrado por mar, né? A região norte do Brasil, por exemplo, inteira já foi um ambiente marinho. E por isso que se estima-se que embaixo do rio Amazonas tenha petróleo. Só que ninguém, obviamente, vai querer retirar, porque a gente tem uma fauna e flora muito rica, principalmente de animais fluviais do rio. Mas, enfim, o petróleo ele é formado só por hidrocarbonetos. O petróleo inteiro é só por hidrocarbonetos. Então, se você vir, por exemplo, assim, várias tabelas de combustíveis fósseis, eu tenho várias moléculas ali de cada combustível. Aquele que for formado só por hidrocarboneto, só por cadeias carbônicas, é o petróleo. O carvão normalmente vai ter um enxofre no meio de gaiato, vai ter um nitrogêniozinho. O gás natural também pode ter um nitrogênio, um enxofre. Mas o petróleo não. O petróleo é só hidrocarboneto. Beleza? E aí eu vou ter que utilizar o petróleo para fazer outras coisas. Você vai pegar o petróleo e com o petróleo em si, com o petróleo puro, você não faz nada. O petróleo, você reaproveita o petróleo para decompor em partes, onde cada parte faz uma certa coisa. Como assim, Pita? Pensa comigo. Imagina que eu tenho um caminhão que está ligado a outro caminhão que está ligado a outro caminhão. Tenho 3 caminhões ligados como se fosse por um guinchozinho, né, por uma corda. Cada caminhão tem que ir para um lugar. Os 3 estão ali no centro de São Paulo, ali na Sé. Aí um caminhão tem que ir para Santo André, outro caminhão tem que ir para São Caetano do Sul, e outro caminhão tem que ir para Bauru. Se os 3 caminhões continuarem juntos, com cada um tentando ir para algum lugar, eles vão tentar chegar em algum canto? Não vão chegar em nada, né? Não tem como o caminhão entregar o que ele tem que entregar em nenhuma das cidades se os 3 ficarem juntos. Ah, ele pode ir primeiro para um lugar e depois para outro, depois para outro. Sim, mas a eficiência vai ser muito baixa. O tempo que ele vai demorar para fazer isso tudo vai ser absurdo. Vai ser ridículo. Então, com os 3 caminhões juntos ali, eles não conseguem fazer o que eles fariam se tivessem os 3 separados. Eles não conseguiriam ir um para cada canto. Aí, se fossem um de cada vez, para um lugar de cada vez, eles seriam muito menos eficientes. É basicamente isso que é o petróleo. O petróleo, você pode usar o petróleo para esquentar o fogão da sua casa? Teoricamente, você pode. Só que você vai estar gastando uma eficiência que poderia ser utilizada muito bem por algo que não vale a pena. Não vale a pena você trocar essa eficiência. Não é algo que faz sentido. Então, vale muito mais a pena o quê? Você decompõe o petróleo em várias partes, onde cada parte tem uma funçãozinha específica, e você vai utilizar essas partes separadamente. Essas frações do petróleo você vai utilizar separadamente. Uma parte você vai utilizar para movimentar o seu carro, para ligar o seu carro, né? Outra parte você vai usar para esquentar o seu fogão, outra parte você vai usar para fazer cosméticos, produtos industriais, etc. É basicamente isso. E como é que eu tiro esse petróleo? Como é que funciona a extração do petróleo? Basicamente. O petróleo, ele fica localizado, não é como se fosse que nem o gás natural que fica no bolsão de ar. Não é, fica no bolsão, no buraco de ar. O petróleo, ele vai ficar dentro dos poros das rochas. Eu tenho uns rochas ali embaixo do subsolo e eu vou ter rochas porosas. O petróleo, no caso que é derivado da decomposição de micro-organismos, vai meio que se juntando nos poros dessas rochas
E não vai cair nem subir sozinho, porque ele tem uma certa viscosidade. Ele vai se grudando meio que na rocha. Você já assistiu aquele filme dos Groots? Do desenho, eu acho que é da Pixar, da Disney, não sei. Do desenho da família que é Neandertal, né? Uma família meio que Homem das Cavernas e tal. E tem uma hora que eles estão fugindo de um dinossauro e eles caem numa poça preta. Quando eles caem nessa poça preta, os Croods, nossa, os Groots, né? Nada a ver, é os Croods. Quando eles caem nessa poça preta, eles não conseguem sair, eles ficam meio que presos ali dentro. Não conseguem meio que. Ficam tentando pular, tentando nadar, o dinossauro tentando fazer isso, não consegue também. O que é aquela poça preta que eles caíram? É o petróleo? É uma derivação, é uma fração do petróleo conhecida como piche. Mas basicamente o petróleo, aquele piche ali, ele ainda ia se decompor mais ainda, e aí sim se juntar na porosidade das rochas para fazer o petróleo. Mas o que eu quis chamar a atenção? Dá para perceber que aquilo ali é bem grudento, né? Você não consegue sair dali, eles não conseguem. Eles ficam presos ali como se fosse uma cadeia, praticamente. E é por isso que o petróleo fica ali dentro das rochas. Porque, por que ele não desce mais ou por que ele não sobe se a pressão é tão alta assim ali dentro? Basicamente, ele fica grudado nas porosidades das rochas. E se você fizer um buraco no chão, o petróleo não vai sair pulando que nem aparece nos filmes. Normalmente tem uma máquina que vai furando e junto com esse furo vai ter uma outra máquina que vai puxando. Então, enquanto tá furando, tá puxando. E é por isso que naqueles filmes dos Estados Unidos aparece o petróleo jorrando para cima e tal. É porque, na verdade, tem uma outra máquina puxando para cima, sugando. É basicamente isso. E nessas rochas, como tem que ser rochas porosas para o petróleo ficar ali dentro, ela tem que ser ou calcário ou arenito, que são as principais rochas porosas que a gente conhece. O calcário é principalmente no hemisfério norte e o arenito principalmente no hemisfério sul. Pita, por que isso? Pergunta para o professor de geografia, porque eu realmente não sei. Eu sei que no calcário o petróleo é encontrado no hemisfério norte, principalmente no calcário, e no hemisfério sul, principalmente pelo arenito. Deve ter alguma coisa a ver com formação rochosa, né? Com bacia sedimentar, esse tipo de coisa, mas eu não sei. Enfim. E esse petróleo que está dentro das rochas, ele pode estar junto com o gás natural ou pode estar o petróleo puro. Normalmente, por ser um buraco ali, às vezes o gás natural vai ocupar um buraco e depois o petróleo vai se juntar a esse gás natural dentro do buraco das rochas. É como se fosse uma esponjinha e aí o petróleo vai juntando, vai sendo absorvido por essa esponja, como se fosse isso. E aí o petróleo ele é localizado hoje em dia em dois locais, no pós-sal ou no pré-sal. O pós-sal é aquela camada logo embaixo do mar, tem o oceano, e logo embaixo do oceano eu tenho uma camada de terra bem fina e eu tenho o pós-sal. Que o pós-sal já é uma camada um pouco fina também de terra que fica ali entre a camada de terra, embaixo do mar, e a camada de sal. Embaixo do pós-sal tem uma camada de sal absurdamente grande, como você pode ver aqui nessa figurinha. E embaixo dessa camada de sal eu tenho o pré-sal, que até agora só foi descoberto no Brasil. Não existem outras bacias que foram descobertas do pré-sal, por enquanto. E é esse pré-sal que estão tentando tirar o petróleo, porque como ele nunca foi explorado, tem muito petróleo lá embaixo. Estima-se que a quantidade de petróleo que tem no pré-sal no Brasil seja capaz de alimentar o mundo inteiro por décadas. Então é basicamente isso, né? Enfim. Agora eu falei bastante de várias frações do petróleo. Eu falei que o piche é uma fração do petróleo, a gasolina é uma fração do petróleo, o querosene é uma fração do petróleo. Mas o que são frações do petróleo? Rapidinho, só voltando aqui, a Beatriz perguntou o que é a diferença entre o pré-sal e o pós-sal. São camadas de terra. Eu tenho uma camada de terra que fica em cima do sal, dessa camada de sal gigante. Você pode ver aqui embaixo tem essa figurinha, ó. A camada de sal é essa branca. Aí a camada do pós-sal é a camada marrom em cima da camada de sal. E a camada de pré-sal é essa camada preta embaixo da camada de sal. É só isso. O pós-sal ele fica em cima da camada de sal e o pré-sal fica embaixo dessa camada de sal. E como que é formada essa camada de sal? Pelo acúmulo de sais ao longo dos anos. Basicamente, nessa camada de sal, acho que teve alguma coisa a ver com a dissecação de seres vivos, e aí todo composto vivo, composto orgânico, foi colocado ou acima dela ou abaixo dela, e nada dentro dessa camada de sal. Deu para entender, Beatriz? Beleza.
É meio confuso porque o pré é mais embaixo, né? É meio que como se estivesse contando dentro do núcleo em direção ao lado de fora. Enfim. Aí a destilação fracionada do petróleo é o método que nós vamos utilizar para extrair as diferentes frações do petróleo. Do petróleo você vai tirar o querosene, você vai tirar a gasolina, você vai tirar o piche, você vai tirar o GLP. Essas são frações do petróleo. Então, para fazer isso, você vai ter como objetivo obter outros combustíveis e obter matéria-prima. Porque se você consegue tirar tantas frações do petróleo, vale mais a pena você usar cada fração para uma coisa diferente do que usar o petróleo puro para só uma coisa. Porque o petróleo puro, basicamente, você não vai ter como manusear ele muito bem. O petróleo puro vai servir só como combustível ou como piche. Então você vai dividir essas frações para conseguir reaproveitá-lo melhor, né? Já que é algo tão raro assim. E como que você faz esse fracionamento do petróleo? Você vai utilizar aquele método de separação de misturas que vocês viram com o Ian, que é a destilação fracionada. A destilação fracionada consiste em você separar as frações do petróleo a partir dos seus pontos de ebulição. Você vai ver que cada fração do petróleo tem um ponto de ebulição diferente. Então, você vai colocar o petróleo ali no mecanismo chamado torre de fracionamento, ou coluna de destilação fracionada, e conforme você for aumentando a temperatura do recipiente, né, do local onde ele está, vai começar, certas frações do petróleo vão começar a ser emitidas. Dependendo da temperatura de ebulição, quanto menor a temperatura de ebulição, aquela fração vai sendo eliminada primeiro. E assim você consegue extrair essas determinadas frações. A Aline perguntou, qual a diferença entre o petróleo e o petróleo de xisto bituminoso? Aline, essa é uma pergunta que eu não sei a resposta. Realmente não tenho a mínima ideia entre o petróleo e o petróleo de xisto bituminoso. Eu já ouvi falar que o petróleo de xisto bituminoso ele é o que dá origem ao nióbio na região amazônica, por exemplo, na floresta amazônica. Tanto que a floresta amazônica é uma região rica em xisto, mas não tenho a mínima ideia. Beleza. Se quiser, eu posso também procurar um pouquinho e falar na próxima aula. Mas enfim. Então, basicamente, cada fração do petróleo vai ter o quê? Vai ter um ponto de ebulição diferente e vai ter uma massa molecular diferente. Pita, como assim uma massa molecular diferente? Não é tudo petróleo? Então, pensa comigo. Dentro do petróleo, eu vou ter vários compostos juntos. O petróleo em si, ele não é um composto puro. Ele tem vários compostos que estão se juntando por interações moleculares, por interações intermoleculares. Eu tenho uma cadeia de carbono que tem um carbono, junto com uma outra cadeia de carbono que tem 3 carbonos, junto com outra cadeia de carbono que tem 8 carbonos. E essa cadeia de carbono, ainda que seja só uma cadeia, elas não estão juntas 100%. Elas estão ligadas por interações intermoleculares. Vai ficar mais claro no próximo slide. Mas à medida que à medida que a temperatura é aumentada, vai aquecendo ali aquele material, aquela torre de fracionamento, e vão sendo eliminados primeiro do petróleo aqueles que têm uma temperatura de ebulição mais baixas. Por exemplo, o metano, que a gente vai ver aqui, ó, o gás que vai ser eliminado primeiro é o gás de petróleo, conhecido como GLP, também junto com o metano aqui, ó. Eu vou ter o petróleo que vai estar sendo aquecido aqui embaixo, e aí ele vai estar vai eliminando aos poucos determinados gases, certo? Então, primeiro ele vai eliminar aquele que tem os menores temperaturas de ebulição. No caso, o metano e o GLP, que é o gás de petróleo, vão ser eliminados primeiro, que tem as menores temperaturas de ebulição e as menores massas moleculares. Pita, eu não entendi direito como é que funciona esse negócio de massas moleculares. O metano, ele é um composto conhecido como CH4. Ele tem um carbono no seu composto. O gás liquefeito de petróleo, o GLP, ele é um gás que deriva do petróleo e a molécula dele pode ser C1, ou C2, C3 ou C4. Pode ter 2, 3 ou 4 carbonos na sua cadeia carbônica. E aí, conforme esse número de carbonos vai aumentando na cadeia, vai aumentando também o ponto de ebulição e vai aumentando a massa molecular. Então, quanto mais carbonos eu tiver na composição daquele composto,
maior, mais alta vai ser a temperatura de ebulição. Logo, ele vai sendo eliminado por último. Primeiro vão ser eliminados aqueles que têm a cadeia carbônica mais curta, como é o caso do metano, como é o caso do gás de petróleo. Tem uma cadeia de carbono mais curta, tem 1 a 4 carbonos, e tem uma temperatura de ebulição de até 40 graus Celsius. Então ele vai ser eliminado primeiro, vai ser juntado aqui onde a gente vê o ponto 6. Depois do GLP, eu vou ter a gasolina, ou mais conhecida como nafta. Nafta é a gasolina no seu estado mais puro. A gasolina mais pura é a nafta. A gasolina ou nafta vai ter uma temperatura de ebulição de 40 a 180 graus Celsius. E vai ter ali um número de carbonos de 5 até 10, mais ou menos, nessa faixa. A cadeia carbônica da gasolina vai ter de 5 a 10 carbonos em média. Aí eu pergunto para vocês. Primeiro, quem tem a temperatura de ebulição mais baixa? O gás de petróleo ou a gasolina? Qual dos dois tem a temperatura de ebulição mais baixa? Mariana falou o gás tem a temperatura de ebulição mais baixa. Acho que faz sentido se você partir de um ponto que o gás ele vai ser um gás, a gasolina vai ser um líquido, né? Obviamente sem aditivos. Mas por que o gás é aquele que tem a temperatura de ebulição mais baixa? Só olhando essa torre aqui. Porque ele vai estar mais em cima. Nessa torre de fracionamento, quem está mais em cima é que tem a temperatura de ebulição mais baixa e a massa molecular mais baixa também. Então, assim, o gás ele vai ter uma temperatura de ebulição mais baixa que a gasolina, porque ele vai virar um gás com a temperatura mais baixa. Pode ter ficado meio redundante. Fui meio prolixo, mas pensa comigo. A temperatura de ebulição do gás é 40 graus Celsius, desse gás aqui, por exemplo. Quando tiver a 40 graus Celsius, esse gás de petróleo ele vai sair do petróleo e vai virar na forma de vapor e vai subir até o recipiente dele. Só que, enquanto isso, a 40 graus Celsius, a gasolina vai estar ali dentro do petróleo ainda. A gasolina falou, 40 graus Celsius, para mim, dá para ir. Acho que 40 graus Celsius eu consigo me virar. Tô meio quente aqui, tá meio quente, mas é uma sauna, né? Tá de boas. Aí, conforme você vai aumentando essa temperatura, supondo ali que chega até 150 graus Celsius, aí a gasolina já não tá aguentando mais. A gasolina, não, aqui não dá mais, tá muito quente para mim, vou sair. Aí a gasolina pega e sai do petróleo. Vai aqui pro ponto 5. É onde ela vai se juntar ali à gasolina. O gás, que foi eliminado primeiro, já foi retirado completamente. O gás já tá nas mãos ali de quem quer usar. A gasolina acabou de ser retirada. E nisso você vai aumentando a temperatura. Vai colocando lenha ali. Vai aumentando a temperatura. Chegou a 200 graus Celsius. Aí o querosene ali, que tem massa molecular de 11 carbonos a 12 carbonos, mais ou menos, e vai, não, 200 graus Celsius para mim não dá mais. Até 180 eu estava segurando de boas. Chegou em 200, para mim não tem como. Bateu 200 graus Celsius, o querosene vai lá e se destaca do petróleo, do restante do monte do petróleo, e é eliminado e é colhido aqui no querosenezinho bonitinho, no número 4. E aí vai aumentando a temperatura. Aí dá 350 graus Celsius. Aí você começa a tirar o óleo combustível, que é onde vem aquele látex, a vaselina, esses materiais que são tipo... Esqueci o nome. Para escorregar mais rápido. Esqueci o termo correto. Para algo que fazer... É como se fosse a vaselina, que vai fazer algo de escorregar. Nossa, tem um meio churro, mais ou menos. Enfim. Eu esqueci o nome. Mas vamos lá, acho que não é tão importante assim. Lubrificante. Nossa, estava aqui embaixo. Os óleos lubrificantes. Eles vão ser retirados nessa parte, quando tiver 350 graus Celsius, mais ou menos. E aí, o que sobrou, os resíduos, é o que não se decompôs nem a pau, você aumentou a temperatura a 500 graus Celsius e esses resíduos não se decomporam, é o que vai sobrar, que é a parafina, que é o asfalto, que é utilizado para fazer concreto, para asfaltar a rua. É o piche, por exemplo, que vai ser tirado aqui também, é o que sobrou ali no fundo, como se fosse a borra do café. Sobrou isso daí. Então, basicamente, na destilação fracionada vai acontecendo assim. Você tem o petróleo tudo junto, e conforme você vai aumentando a temperatura, você vai fazendo a destilação, e vai eliminando aqueles compostos que têm o ponto de ebulição mais baixo. E também
tem a massa molecular mais baixa. Deu para entender mais ou menos como é que funciona a destilação fracionada do petróleo? É importante vocês saberem quem vai sair primeiro. Primeiro vai sair o gás metano e o GLP, gás de petróleo. Eu estou falando GLP aqui, gás de petróleo, mas pode não estar fazendo muito sentido, né? GLP é o gás de cozinha. É aquele que você usa para fritar o seu bife no seu dia a dia. Que fica no botijão de gás é o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo. Aí logo depois desse gás eu vou ter a destilação, vai sair a gasolina, aí vai sair o querosene, aí vai sair o óleo combustível, que é o diesel, aí vai sair o óleo lubrificante, e aí vai ficar no final os resíduos, que é a parafina e o asfalto. Tá bom? Aí tem uma outra coisa interessante. Tem um jeito de você conseguir esses compostos que têm a massa molecular mais baixa, têm as menores cadeias carbônicas, através de um outro processo. Como assim? Pensa comigo. Tá vendo que tá sobrando resíduo aqui de parafina, de asfalto no final? Tá sobrando piche? A indústria capitalista não ia olhar o negócio ali, pô, sobrou o asfalto, né? O asfalto custa ali em torno de R$5 o quilo. A gasolina tá custando R$5 o litro. Ah, não, R$5 o quilo de asfalto é muita coisa, né? O asfalto custa R$1 o litro. A gasolina, que tem um monte de aditivo, tá custando R$5 o litro. O que vale mais a pena? Eu vender asfalto ou eu vender gasolina? A gasolina vale mais, né? Então, se eu tiver mais gasolina nesse processo e menos asfalto, o cara que está decompondo o petróleo vai ganhar mais. Então, o objetivo dele é conseguir mais gasolina e menos asfalto. Então, o que ele faz? Ele viu ali que sobrou uma borra de café, ali no fundo. Você já viu alguns casos onde, quando sobra a borra de café, o cara vai lá e coloca mais água para beber mais café, para tirar aquela borra ali para misturar? Mesma coisa com o Nescau. Eu fazia muito isso. Quando sobrava o restinho do Nescau ali, colocava um pouquinho mais de leite só para misturar e beber aquele restinho. Enfim. Aí, o que os caras fazem? Eles vão pegar esse resíduo que sobrou no final, o piche, o asfalto, e vão transformar em gasolina para vender mais caro. O nome desse processo de transformação é craqueamento catalítico. Por quê? Eu não sei se eu separei aqui. Ah, separei. Aqui, ó. Isso daqui, que está aqui em cima, essa molécula que está à esquerda, é a molécula, por exemplo, de asfalto. É a molécula de asfalto. Eu tenho aqui a cadeia carbônica, ligada bonitinho, separei e tal, juntei alguma coisa, juntei com oxigênio e formou o asfalto. A partir disso, o que eu vou fazer? Eu vou quebrar essa molécula de asfalto em moléculas menores e vou vender essas moléculas menores. Por que eu faço isso, Pita? Porque a gasolina, pode ver aqui, ó, ela é uma cadeia carbônica que tem de 5 a 10 carbonos. A gasolina é uma cadeia carbônica que tem de 5 a 10 carbonos. Normalmente são 8. E o asfalto é uma cadeia carbônica que tem de 24 a 28 carbonos. Então, o que eu vou fazer? É só eu quebrar esse asfalto em cadeias menores, que seja do tamanho da cadeia da gasolina, e eu vou obter isso. Afinal, não é tudo hidrocarboneto? Não é tudo hidrogênio e carbono? Então, eu posso fazer isso. Porque se com 24 carbonos a cadeia é uma cadeia de asfalto, se eu dividir em 3, eu vou ter 3 cadeias de 8 carbonos cada uma, que é a quantidade de carbonos que tem normalmente uma cadeia de gasolina. Pita, não sofre prejuízo de ter alguma outra coisa? Não. É tudo hidrocarboneto. Nesse exemplo aqui tem oxigênio, mas às vezes eles adicionam oxigênio depois. Mas o ponto não é esse. O ponto é o quê? Eu quebrei essa cadeia de carbono que era maior em cadeias menores que valem mais. A cadeia de asfalto, por exemplo, que tem 28 carbonos, eu vou quebrar em 3 cadeias com 8 carbonos cada, que vão formar cadeias de gasolina. Ou seja, eu estou quebrando o asfalto e formando gasolina. Eu sempre vou formar números idênticos? Não. Nesse craqueamento catalítico, você pode formar uma cadeia com 8, uma cadeia com 4, aí outra com 3, até formar a quantidade total de carbonos que tinha a cadeia principal, né? E é por isso que fazem muito esse craqueamento catalítico para gerar o GLP, para gerar o gás carbono, ou o gás metano, para gerar um óleo mais leve, gerar o nafta. Inclusive gasolina, diesel, querosene, fazem muito isso. Porque o asfalto é algo que não é tão caro, é algo baratinho, né? Então eles querem reaproveitar para vender algo que tem mais uso
que é mais caro, que é a gasolina, que é o diesel, etc. E esse cracamento catalítico é chamado também de pirólise. Basicamente, você vai transformar uma molécula maior em uma molécula menor. Eu tenho o hidrocarboneto com X carbonos, ele vai sofrer um cracamento, e aí o produto desse cracamento vai ser o quê? Se for formar se formar outros dois compostos, eu vou ter 2 hidrocarbonetos com metade da quantidade de carbonos inicial, né, metade de X, em cada um desses hidrocarbonetos. Aí, as frações de petróleo, que é uma tabelinha bem bonitinha para vocês fazerem as questões. Normalmente o Enem cobra bastante a utilização dessas frações. Vamos lá. Primeiro tem o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, que tem de 3 a 4 carbonos e é usado como gás de cozinha. Eu tenho a gasolina, que tem de 5 a 10 carbonos, que é utilizada nesses automóveis mais leves, né? Moto, carro, geral, enfim. O querosene, que tem de 10 a 14 carbonos na sua cadeia carbônica, é utilizado para iluminação naqueles postes de luz antigos, que eram por iluminação a gás, etc., a querosene. E em aviões. Por que aviões? Justamente pela temperatura de ebulição, pelo ponto de ebulição dele ser mais alto que o da gasolina, ele, quando chega a elevadas temperaturas nos aviões, onde a pressão é mais baixa, o querosene não vai evaporar com tanta facilidade quanto a gasolina. A gasolina tem uma temperatura de ebulição mais baixa que o querosene. Logo, o querosene, quando está uma temperatura, ou quando está uma altitude muito alta, onde a pressão é baixa, ele vai conseguir se manter no estado líquido ali, sem passar para o estado gasoso. Aí eu tenho o óleo diesel, que tem de 14 a 20 carbonos, sua cadeia carbônica, que é utilizada por automóveis pesados, caminhão, 4x4, tem essa que são só diesel, né? Enfim. E tem um asfalto, que tem mais de 20 carbonos, que é usado como resíduo em geral, né? Enfim. A aula de hoje foi isso. Eu acho que é basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Leandro perguntou se precisava decorar isso daqui. Então, a quantidade de carbonos, não. Mas quem vem primeiro, sim. É sempre bom você saber que o gás liquefeito de petróleo, o GLP, está lá em cima, depois tem a gasolina, aí o querosene, o óleo diesel e o asfalto. Sempre bom você ter essa ordem na sua cabeça. E para que você vai usar cada coisa, eu acho que é bem intuitivo, né? O GLP você vai usar para o gás de cozinha, gasolina para carro, moto, querosene para avião, óleo diesel para caminhão e asfalto resíduo geral. Acho que é algo bem intuitivo, né? Não sei se ficou tão difícil de decorar. A aula de hoje foi isso. Eu vejo vocês semana que vem, já falar de combustíveis renováveis, biocombustíveis, no caso. E é isso. Bom descanso para quem vai descansar e bom estudo para quem vai estudar, pessoal. Até mais. E faça uma lista.